O jogador Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, foi punido com 12 jogos de suspensão pela fala machista contra a árbitra Daiane Muniz. A manifestação aconteceu depois da eliminação da equipe dele nas quartas de final do Paulistão. O clube ainda vai precisar pagar R$30 mil de multa por conta das palavras do atleta. Gustavo já tinha sido punido com multa de 50% do salário e afastamento do time numa partida. A punição aplicada pelo TJD só vale para jogos do Paulistão. Como a edição desse ano já acabou, né, pelo menos para o Massa Bruta, ele vai cumprir em 2027, se tiver disputando o Campeonato Paulista. E aí, Alícia, ficou barato? Tá bem barato, né, Diego? Tá bem barato e não tem critério, é tudo meio que um teatro, né? Eu e a Mila escrevemos sobre esse assunto hoje e, coincidentemente, as duas usamos essa palavra, teatro, porque é uma suspensão que ele só cumpre no ano que vem se estiver jogando por um time paulista, senão nem isso. Não tem critério nenhum, porque o Abel Braga foi homofóbico e tomou 6 jogos e uma multa. O Vitor Roque fez uma postagem homofóbica, não tomou suspensão nenhuma, tomou só R$80 mil de multa que o Palmeiras pagou. A gente viu diversos casos de misoginia, homofobia e assédio que não tiveram multa e punição nenhuma. Então a sensação que a gente tem é que é tudo meio assim, dependendo do barulho que estão fazendo. Nesse caso do Gustavo deu muito barulho, então vamos botar uma punição pesada, mas que na prática não significa nada, porque só vale para o ano que vem se ele estiver num clube paulista ainda, mas pelo menos parece que a gente fez alguma coisa e parece que a gente se importa. Se importassem mesmo, a gente estaria vendo ações educativas e não só um monte de julgamento com punições aleatórias que não levam a gente a ter muita esperança em mudança de comportamento real, Diego. Mili, por que essa punição ao Gustavo Marques não resolve nada? Então, gente, não resolve pelo seguinte, ele não sabe o que ele fez. Ele não sabe por que ele errou. Ele acha que ele errou porque ele enfureceu a mãe e a mulher. E quem puniu ele também não sabe o erro dele. Então ninguém sabe nada da violência a violência simbólica que a frase dele carrega. É preciso letramento. Muito melhor seria só pedir, exigir, obrigar ele a trabalhar, por exemplo, com a Lei Maria da Penha depois dos treinos. Se educar no feminismo. Trabalhar com futebol feminino, ou tudo isso junto. Porque punir com salário um cara que vem de uma situação periférica, provavelmente sustenta a família alargada, está punindo com salário esse cara que cortou um dobrado para chegar onde ele chegou, e está punindo quem? As pessoas que estão ali apoiando ele, provavelmente as filhas, a mãe, a mulher, a avó. Essas pessoas que vão ser punidas se você corta metade do salário de um cara que vem desse contexto. Não funciona para ninguém. E ele não vai entender o que ele fez. Ele vai voltar e não vai entender o que ele fez. Ele vai engolir, ele pensa assim, eu não posso mais falar isso, vai dar ruim. Mas ele vai continuar sentindo isso. Ele vai continuar achando que mulher e futebol não combinam. Não serve, é um teatro. Exato. Agora, Alícia, e enquanto isso seguimos, né? E aí os casos vão se replicando, na verdade, não combatemos na origem. Diego, a gente viu um time do Acre, o Vasco do Acre, não só contratar o goleiro Bruno, que é um homem condenado por um homicídio triplamente qualificado, em que ele participou do assassinato e esquartejamento da mãe do seu filho, e agora é contratado para jogar uma Copa do Brasil. Esse time entrou em campo e homenageou atletas do elenco que estão presos suspeitos de estupro coletivo. Esse é o nível da educação no futebol, esse é o nível da misoginia. O que aconteceu com esse time? Nada, absolutamente nada. Então pegar, né, um bode expiatório, que no caso do Gustavo Marques é um caso fácil, porque não é um jogador de seleção brasileira, não é um jogador tão conhecido, e que daqui a pouco todo mundo esqueceu dele, é muito fácil. O difícil é combater lá em cima e começar também pela base, que é o que alguns clubes vêm fazendo, trabalhos de educação em relação, né, ao combate à violência contra a mulher, combate à homofobia, ao antirracismo, um trabalho feito com jogadores já na base, mas isso, infelizmente, é a exceção. A regra continua sendo o ódio à mulher, explícito ou não, ele está ali, e essa punição definitivamente não vai resolver esse problema e dá aquela ilusão de que tá tudo melhorando, sabe? Ai, gente, parem de reclamar, porque já tá tão melhor do que foi um dia, mas não tá, né? Estamos vendo nas últimas semanas que definitivamente não tá.